para que possamos rever a ordenação ou não dessa pessoa. Nós estamos chamando ao Ministério Pastoral a pastora, né, vou chamar já assim, Patrícia Kelly. Queria chamar aqui à frente com o pastor Fernando, por favor. Cá, pastor Fernando. A gente vai apresentá-la à igreja. Ela não vai ser ordenada hoje. Pastor Fernando veio para nós já como evangelista da Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, evangelista é como um pastor também. Nós confirmamos o ministério dele na sua chegada. A Patrícia foi depois consagrada ao diaconato. Eles trabalharam algum tempo com líderes de células de casais. O pastor Fernando, durante muito tempo, presidiu a nossa ONG, a Associação Vida Plena. E agora ambos estão coordenando a estrutura de celebração da igreja, que envolve o ministério de louvor, mídia, som, dança, teatro, toda essa estrutura envolvida na celebração da igreja é coordenada por eles. Eles cuidam dos líderes dessa estrutura. Então, eles têm feito um trabalho de excelência, já têm feito um trabalho pastoral. Nós entendemos que era justo trazê-la para a sua função, que é o pastoreio. De qualquer forma, como falamos, vamos orar agora abençoando a vida dela e colocando diante da igreja a responsabilidade de dizer, não, eu não concordo. Eu não concordo por quê? Se há uma discordância, tem que ter um propósito para isso. Vai trazer até o presbitério. E se houver uma justificativa alguma razão que justifique a sua não ordenação, ela será cancelada. Se não havendo nada contrário, nosso domingo de celebração do 22º aniversário da igreja, Patrícia será ordenada ao ministério pastoral. Amor, ora aqui para ela, por favor. Deixa eu depois seguir a palavra. Feche seus olhos, estenda a sua mão. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão único, tão especial na vida da Patrícia. Te agradecemos porque sabemos que uma história se passa no coração dela, no seu pensamento, mas há momentos, Senhor, que o Senhor quer nos honrar, quer nos mostrar um novo caminho, e que seja assim na vida da Patrícia, que ela, Senhor, guarde no seu coração esse caminho pastoral. Senhor, eu sei que entramos num novo campo de batalha, por isso eu te peço que o Senhor guarde a vida dela, a sua casa, seus filhos, seu trabalho. Senhor, que Satanás não toque em nada do que é deles, nada, Senhor, na vida deles. Pelo contrário, Senhor, sabemos que a tua filha é preparada para a batalha e para a guerra, e que o Senhor fortaleça os seus braços, Senhor, para tudo que o Senhor tem para ela nesse novo tempo. E nós te agradecemos como casa, como igreja, como SEM, Senhor, por esse presente, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Agora vai ficar difícil, né? 2 pastoras Patrícia. Bem, Patrícia, Fernando, vamos aguardar. Deus abençoe vocês, pais amados. Irmãos, antes da palavra, só uma última mensagem para a igreja. Da uma justificativa, nós teríamos hoje, após o culto, como foi avisado já o cancelamento, uma mesa de comunhão, onde ficaria aqui eu, pastor Oldson, Juliana e Davi Zacarias, para uma conversa com a igreja sobre a mensagem. Nós cancelamos porque não haverá almoço, e não haverá almoço, porque a ideia era depois do almoço ficarmos aqui, porque se for para casa voltar fica complicado. Nós cancelamos, infelizmente, pela falta d'água. Explicar para os irmãos que não é uma questão nossa, tá, gente? Houve uma falta d'água na cidade, mas no nosso caso específico, algo mais grave. Houve alguma questão com o reservatório de água do condomínio aqui à frente, e a água do rio veio mexer, mas mexeu na calçada nossa aqui. Quebraram a calçada, mexeram, de lá para cá não voltou água para cá. Eles mexeram alguma coisa aqui, inclusive tem uma briga com eles lá, porque a calçada está toda quebrada, eles têm que voltar para reformar, não voltaram para reformar até agora, chapiscaram o nosso muro todo com barro. A gente está na briga com eles lá, estamos discutindo coisa para tentar resolver a situação. Isso afetou a gente aqui também. Então, por isso, a gente está evitando, tem pouca água no reservatório, para evitar ter o almoço e também ter, logo mais tarde, nossa comunhão. Mas, se Deus permitir, na ceia de março, nós vamos fazer a mesa de comunhão aqui. Tá bom, irmãos? Quero convidar você a ficarmos em pé para a leitura da palavra de Deus, por gentileza. O senhor Pi está agindo aí, gente, já.
É, Vaninha, te peguei, né? Foi o quê? É para mim algum presente, não? Esse Shopee entrega a todo mundo. Esse Shopee é um perigo, rapaz. Os chineses estão mandando no mundo, não tem jeito, né? Estão minando o mundo. E os caras são comunistas, hein? Já pensou se não fosse, hein? São os comunistas mais capitalistas do mundo, né? Fala sério. Abra sua Bíblia, ou seu tablet, ou compartilhe com alguém o Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 3 a 12. Eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 3 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, vou colocar aqui, ou mansos, em outras versões são mansos, tá? Bem-aventurados os humildes ou mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pai, eu te agradeço pela honra e o privilégio que temos de ler tua palavra, que é santa. Pedimos agora que essa palavra possa encontrar espaço em nossos corações e mentes. Nos levantamos contra qualquer espírito contrário à tua palavra. Resistimos agora no espírito a toda resistência espiritual, que toda fortaleza na mente, todo sofisma, toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus sejam derrubados e anulados nessa manhã, para que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo, para que assim essa palavra, que é uma semente poderosíssima, encontre em nossos corações solos férteis e produza frutos que permaneçam. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Pode sentar, muito obrigado. Para você que não veio na ceia de janeiro, nós estamos nesse ano trabalhando sobre a sentença Evangelho puro e simples. Nossa igreja tem a tradição de todos os anos buscar em direção, junto com o colégio pastoral, com a célula pastoral e com o presbitério, um tema para o ano, que a gente chama de uma sentença profética. Para esse ano o tema está sendo o Evangelho puro e simples. Nossa preocupação em buscar esse tema é por entendermos que a igreja precisa realmente voltar à simplicidade do Evangelho, a pureza e a simplicidade do Evangelho, sem muita parafernália, sem muito malabarismo, sem muita ostentação. O Evangelho como ele é. E buscamos em Deus uma direção, e durante esse ano, todos os domingos de ceia, vamos ministrar uma palavra nesse tema. E o tema que escolhemos para sintetizar, para simbolizar a proposta do Evangelho puro e simples, é o texto de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, que são os textos onde estão registrados o ensino de Jesus aos seus discípulos. Como explicamos no mês passado, esse texto é citado na maioria das Bíblias, lembrando que os títulos colocados nos capítulos não são inspirados, os títulos foram colocados a posteriori. Então, os títulos, na maioria das Bíblias, está lá
o Sermão do Monte. E é conhecido como Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. E nós explicamos aqui que, na verdade, o título não foi bem colocado, porque não é um sermão. Sermão é quando você prega. O que eu estou fazendo agora aqui é um sermão. É alguém falando em alta voz para um grande grupo de pessoas ouvirem. Na verdade, não foi um sermão, foi uma conversa. Foi uma mesa colocada sobre o monte. No mês passado, gastamos um tempo falando sobre isso, que ele está no meio da multidão, ele se afasta, se assenta, e na hora que ele se assenta, se aproximam dele os seus discípulos, e ele começa a ensiná-los. Porque toda vez que Jesus se assentava, era para ensinar, como era o costume dos rabis naquela época, ou dos filósofos. E as pessoas da multidão não queriam ensino, queriam um espetáculo, queriam um show, queriam um cego enxergando, um paralítico andando, um endemoniado sendo liberto, enfim, a multiplicação de pães, não ensino. Aliás, a multidão é muito afeita a isso, a multidão é atraída por aquilo que é mais espetacular. Discípulos são diferentes, são pessoas que se assentam para conversar. E quando Jesus se assenta, e como era o costume da época, os discípulos se assentaram provavelmente em um formato de meia-lua na frente dele, formando uma espécie de uma mesa sobre o monte. E como falamos, Jesus sempre foi muito intenso e intencional. Tudo que Jesus fazia era intencional, já que ele, como homem, não escreveu nenhum livro. Então, tudo que ele vivia era para deixar um ensino forte. Então, ele faz aquilo de forma intencional. Ele se assenta sobre um monte para que todos de abaixo da planície percebessem como começaria o seu ministério ensinando. E esse ensino é longo, né? Bem, após termos comentado sobre a importância da mesa em nosso último encontro, vamos agora iniciar uma jornada em torno do ensino de Jesus aos seus discípulos nessa conversa do monte. A partir de agora e até dezembro, cada primeiro domingo do mês, vamos pensar em um dos pontos do ensino de Jesus nesse ensino do monte. Vamos tentar passear em cima desse texto. O teor central dessa conversa foi o reino de Deus e as suas características. Tudo que Jesus falou em Mateus 5, 6 e 7 tinha a ver com o reino de Deus. Não tem nada a ver com reinos desse mundo. A igreja não tem nada a ver com nenhum outro sistema desse mundo. A igreja pode fazer trabalho social? Pode, mas não é uma ONG. A igreja pode se envolver com política? Pode, mas não é um partido político. A igreja pode ensinar as pessoas a serem empreendedoras? Pode, mas não é uma fomentadora de empreendedorismo. Tudo isso faz parte do processo, mas a igreja fala de algo muito maior, que é o reino de Deus. Você entende isso? Essa é a proposta. E nesse ensino de Jesus vai trabalhar várias características desse reino. Ele vai falar, dentre outras coisas, sobre sermos sal da terra e luz do mundo, sobre o cumprimento da lei, sobre ajuda aos necessitados, sobre oração, sobre como lidar com as preocupações da vida, sobre não julgar, sobre os frutos do reino e sobre a prudência de pôr em prática o que aprendemos. Então, todo esse ensinamento aponta para a vida plena do reino de Deus. Ele aponta que esse modelo citado aqui em Mateus 5, 6 e 7 vai nos levar ao que chamamos de vida plena, uma vida plenamente satisfeita. Então, para introduzir esse ensino, ele fala do homem pleno. O homem pleno, que é o homem que pode viver a plenitude do reino de Deus, no texto que chamamos de bem-aventurança. O homem pleno é o homem que vai conviver essa realidade. O homem que é capaz de viver tudo que vai ser ensinado no ensino do monte, é alguém que é pleno. Então, não adiantar você ouvir todo o ensino desse ano, sem entender que primeiro você precisa e eu preciso me tornar esse homem pleno. Para que no final do ano, quando chegarmos em dezembro e citarmos o último ensino de Jesus no sermão, ou no ensino do monte, quando ele fala que se ouvirmos tudo que foi dito e não praticarmos, é como alguém constrói uma casa sobre a areia, que se perde com o vento. Para que isso não aconteça, eu tenho que me tornar esse homem pleno. Que homem pleno é esse? Esse homem pleno começa aqui nos versículos 1 do capítulo 5, na expressão chamada bem-aventurança. Esse homem pleno deve ser pobre em espírito, chorar pelos seus pecados e pelo pecado dos seus irmãos, ser humilde, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ter um coração puro, ser pacificador e suportar perseguição por causa da justiça. Portanto, não é que a gente vai separar, embora vamos falar ponto a ponto aqui,
Mas não adianta apenas uma parte dessa. Eu sou uma pessoa misericordiosa, mas eu não tenho fome e sede de justiça. Olha, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu até tenho um coração disposto a ter misericórdia, mas eu não consigo muito ter energia para lutar pela justiça. As coisas têm que caminhar juntas. Porque é o conjunto completo, é a completude das bem-aventuranças que formam o homem pleno. E é por isso que temos orado aqui, irmãos. Meu maior desejo sincero como pastor de vocês não é que sejamos a maior igreja da cidade. De verdade, não é. Mas é que aqui que haja pessoas, 3, 4, 5, 10, 50, 100 quantos forem, que realmente se tornem pessoas plenas em Deus. Porque o mundo já está cheio de crentes. O mundo precisa de gente plena em Deus. Você entende isso? Que vive a plenitude do Evangelho. Para que assim, todo o ensino que vai daqui em diante se torne prática nas nossas vidas. Você entendeu isso? Você pode dizer amém, irmãos? Então ele vai começar a falar dessa bem-aventurança. Primeiro, é bom explicar o conceito de bem-aventurança. Bem-aventurado, muitas vezes, de forma equivocada, foi traduzido por feliz. Então, é como se dissesse, feliz é o homem, né, que é pobre em espírito. Feliz é o homem que é misericordioso. Feliz é o homem... Porém, bem-aventurado é mais do que feliz. A expressão usada aqui no original é alguém que está plenamente satisfeito. Só está plenamente satisfeito a pessoa que entendeu o seu propósito na vida. Sua origem e seu propósito, seu sentido de vida. Quando eu entendo de fato quem eu sou nele, a minha identidade nele, eu sou uma pessoa plena. E aí eu posso vivenciar o que ele chama de bem-aventurança. Não é só um conjunto de regras que vamos compartilhar aqui agora, irmãos, mas é de fato uma perspectiva de Deus de qual homem que ele quer usar nesse tempo para sinalizar o seu reino para esse mundo. Por falta dessa plenitude na vida dos cristãos, é que, infelizmente, nós não temos aberto a porta do reino dos céus para as pessoas. Por isso insistimos muito nessa tecla. No Brasil nós temos milhões de evangélicos. A cidade de Mesquita, não tenho dados exatos, não sei se alguém tem, mas nós devemos ser mais de 50% da população evangélica. Cristãos, somarmos evangélicos e católicos, com certeza 80%. Bem, se tudo que a Bíblia fala é verdade, e se somos tantos, então deveria não haver mais corrupção na política, deveria não haver mais aborto, nem divórcio, nem violência. Nós vivemos com os paradoxos, os absurdos, nem paradoxos, absurdos, estapafúrdios, de termos hoje facções criminosas ditas evangélicas. A gente convive com a realidade de políticos evangélicos que oram quando recebem corrupção para colocar na cueca. De advogados evangélicos que são desonestos. De maridos evangélicos que têm amantes. Nós estamos vivendo uma realidade que não condiz com o que o Evangelho fala do que é ser homem pleno. Então, se nós tivermos pessoas plenas, não importa de fato a quantidade de pessoas que serão, mas se elas forem plenas, elas vão influenciar a sociedade. Você crê nisso, meu irmão? Então, o modelo apontado por Jesus de bem-aventurança é de uma vida plena. É isso que ele espera de nós. Primeira característica desse conjunto que forma o homem pleno são as pessoas pobres em espírito. Isso é interessante, que a expressão pobre de espírito sempre é vista como algo ruim, né? Na maioria das mentalidades. Quando é pobre de espírito. Mas Jesus usou essa expressão como algo positivo. Eu vou explicar por quê. A palavra pobre, no grego, tem uma palavra chamada pené, que é a pessoa pobre, mas que pode se sustentar, que trabalha para a sobrevivência. Aquele pobre, mas que consegue sobreviver com o seu trabalho. Mas a palavra usada por Mateus aqui para pobre, é mais, eu não vou saber falar grego, estou só repetindo o que eu li nos comentários, ptokos. Ptokos seria alguém que se
curva. Então, o pobre citado em Mateus é o mendigo, que se curva para receber alguma coisa. Então, ele está falando, felizes ou plenos são aqueles pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que ele está dizendo é o seguinte: só consegue vivenciar o reino dos céus alguém que no espírito se sente como um mendigo. Como assim, pastor? Diante de Deus, todos nós somos como mendigos. Diante da graça dele, nós não temos nada a oferecer. O mendigo não tem nada a oferecer. O que ele recebe de bom grado, porque ele não tem nada para te dar de volta. Ele tem consciência que você não está fazendo aquilo por ele, porque ele pode te pagar de alguma forma. Apenas quando eu me vejo dessa forma, é que a graça de Deus faz algum sentido para mim. E esse é um ponto importante, porque que muitas pessoas não têm conseguido viver a plenitude da graça de Deus, porque não se veem dessa forma. Enquanto eu consigo me ver, enquanto eu consigo me perceber como alguém que merece algo de Deus, eu sou gente boa, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu vou ao culto todo domingo. E sabe quando é que a gente prova que a gente não se sente assim? A primeira vez que Deus põe o nosso amor à prova. Ah, mas eu vou à igreja todo domingo, eu dou dízimo, eu dou oferta e agora eu estou desempregado. Que conta é essa que você está batendo aí? Logo comigo? Por que eu estou passando por essa enfermidade? Porque eu perdi a pessoa que eu amo? Logo eu que sou a pessoa que faço isso. Quando eu começo a colocar isso na conta, eu de fato não entendi nada do que é ser um pobre em espírito. Meus amados e queridos irmãos, nós só estamos aqui, única e exclusivamente, pela graça de Deus. Você entende isso? Um dos maiores desafios do Evangelho é essa consciência. Qualquer religião vai trabalhar o conceito de meritocracia. Qualquer religião vai te ensinar que você precisa fazer coisas para se aproximar do ser divino. Entregar oferendas, fazer sacrifícios, pagar missas, pagar novenas, subir escadaria de joelho. E nós, evangélicos, começamos a fazer isso de forma disfarçada. Se eu jejuar, se eu orar tantas horas por dia, se eu fizer semana de corrente de oração, eu vou começar a merecer. Você não merece nada de Deus. Eu quero que isso fique claro aqui. Todos nós aqui somos pecadores, e o mais vil deles talvez esteja com o microfone na mão aqui agora. Eu tenho plena consciência disso. Nenhum de nós merece nada desse amor. Enquanto eu não entender isso de verdade, eu não vou experimentar o que é graça. E aí, meus irmãos, só alguém que realmente se percebe como mendigo, só alguém que percebe que foi alcançado pela graça, sem merecimento nenhum, é alguém que vai valorizar essa graça de tal forma, que vai passar a viver a partir de agora de maneira que a graça de Deus se revele na vida dele. Ele não vai ter coragem de julgar ninguém, porque ele sabe que ele é um pecador vil. É exatamente o oposto do que a religião faz com a gente. A religião nos ilude, dando a sensação que somos melhores que os outros, para que eu possa julgar os outros. Isso não tem a ver com eu não conhecer o que é pecado e o que não é pecado. Amém, irmãos? Vocês entendem isso? Não tem a ver com eu não discernir o que é espiritual e o que é carnal. Mas é não me dar o direito de condenar ninguém, nem julgar ninguém. Mas me colocar numa posição de um escravo, ou melhor, de um mendigo, que foi alcançado pela graça de um rei que o amou incondicionalmente. Você entende isso? Você pode dizer amém, meu irmão? Sempre que eu leio essa expressão das bem-aventuranças, eu gosto de pensar na antítese, no oposto disso. Se a tese se o pensamento é, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, talvez a antítese fosse, desaventurados os que se sentem ricos em espírito, pois não conhecerão o reino dos céus. Aqueles que se acham bons e cheios de virtudes terão muita dificuldade de se submeter ao senhorio de Cristo. Serão pessoas religiosas, como os fariseus e líderes religiosos dos tempos de Jesus, sempre prontos a julgar alguém. Toda vez que eu me acho rico demais, bom demais, sou bom demais, Deus tinha que me amar, né? Eu não sou como aquela pessoa adúltero, homossexual, pecador,
Eu não sou aquela pessoa lá que é um criminoso, não sou, eu não bebo, não fumo, não cheiro, não mato, não roubo, eu sou bonzinho demais. Deus tem mais é que me amar. Enquanto a sua mente pensar isso, e a prova disso é, repito, quando o Pai Celestial te colocar numa disciplina por amor a você, para tratar o teu caráter, a forma que você vai reagir. Tem uma parábola, que eu não vou ler para ganharmos tempo, em Lucas 18, que Jesus fala do encontro no templo, onde estavam orando um fariseu e um publicano. Lembra dessa parábola? O fariseu é o símbolo do rico em espírito. Aquela pessoa que se acha muito bom, porque ele pratica as leis, ele cumpre os mandamentos, jejua 3 vezes por semana, faz tudo que a lei mandava fazer. E o publicano era o judeu que cobrava imposto dos judeus para os romanos. O publicano era tão odiado que várias vezes o texto falava, Jesus se sentava com pecadores e publicanos. Então é pior que pecador. Ambos estão no templo. O sinal maior do farisaísmo, da riqueza do espírito, é quando o fariseu, peito erguido, em frente do altar, olha para trás e vê o publicano lá atrás e fala, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano pecador. Eu sou temente ao Senhor, eu jejuo, entrego ofertas. E o publicano lá atrás, diz Jesus, nem ousava levantar sua cabeça. Cabeça curvada como mendigo, batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. E sabe como Jesus começa a parábola? Com a seguinte frase, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Então, minha palavra de alerta para todos nós, me incluindo aqui, evidentemente, muito cuidado, quando o meu coração começar a julgar alguém dizendo, por que ele alcançou e eu não, se eu merecia muito mais do que ele? Porque esse pensamento vem na mente da gente, se a gente menos perceber. Como é que logo ele conseguiu e eu não consigo? Depois de tudo que eu já passei, depois de tudo que eu já sofri, pobres em espírito. Segunda característica, os que choram. Inicialmente, parece que esse chorar ou lamentar-se está diretamente ligado ao seu próprio pecado, ao pecado do irmão. Então, aquele que é mendigo, aquele que se sente como um pobre em espírito, e o reino dos céus é revelado a ele, ele começa a chorar. Primeiro pelos seus pecados, depois pelo pecado dos seus irmãos. Eu tenho andado um pouco preocupado com algumas questões teológicas desse tempo. Sim, Deus nos ama por graça. E já falei aqui algumas vezes que há algumas frases que, embora sendo verdadeiras, por muitas vezes serem mal empregadas ou mal interpretadas, podem criar equívocos na mente das pessoas. A frase é, não há nada que eu faça que faça com que Deus me ame mais ou eu me ame menos. Não há nada que eu deixe de fazer que faça com que Deus me ame mais ou eu me ame menos. Isso é verdade. Deus nos ama incondicionalmente. Porém, nós confundimos amar-se com agradar-se. Nem tudo que eu faço agrada a Deus. E quando eu tenho consciência disso, e quando, como um pobre em espírito, sou alcançado pela graça, e o reino dos céus vem a mim, isso deveria me fazer chorar pelos meus pecados. Preocupa-me hoje essa teologia que quase que escarnece do arrependimento. Eu já ouvi pastores literalmente escarnecendo de choro de arrependimento, dizendo que arrepender-se é coisa da lei. Eu não sei onde leram isso. Parece que obedecer virou agora uma coisa legalista. Na verdade, toda a ação da graça vai me levar a chorar pelos meus pecados. Cada vez que eu estiver diante da santidade de um Deus que me ama incondicionalmente, eu deveria chorar. Mas já fui perdoado, sim, mas mesmo assim eu quero lembrar a mim mesmo que fui achado por graça. Chorar pelos meus pecados e chorar pelo pecado dos meus irmãos. Isso é uma coisa que entristece muito meu coração, principalmente nas questões de ideologias e guerras ideológicas, é ver cristãos celebrando a desgraça de outras pessoas, mesmo que seja o seu maior oponente. Dos dois lados. Você sabe do que eu estou falando, principalmente na questão política, como foi terrível esses anos aí.
aqueles que defendiam um lado, tratavam o outro lado como demônio e vice-versa. Esquecendo que são duas pessoas que Deus ama e criou. E podem ter a postura mais terrível que for, mas foram pessoas criadas por Deus. Mas pastor, como é que fica o juízo? Isso pertence ao Senhor. Daqui a pouco vamos chegar nesse ponto aqui. Eu, como mendigo que sou, devo chorar pelo pecado do meu irmão. Para ser mais claro, eu tenho que chorar pelo pecado do Lula e chorar pelo pecado do Bolsonaro. Você entende isso? Eu tenho que chorar pelo pecado da prostituta e chorar pelo pecado do chefe de família que deitou-se com a prostituta no prostíbulo. Eu vou condenar qualquer pecado, mas sempre chorar por cada pecador. Isso é que ele está falando. Todo pobre em espírito tem consciência disso. Eu não tenho direito de julgar ninguém. Eu vou chorar pelo meu pecado e pelo pecado do meu irmão. Eu penso também que aqui está falando não somente esse choro, mas da possibilidade de vulnerabilizar-se e chorar. Você sabe que isso é uma coisa séria. Quando eu fiz teologia na minha juventude, lá nos anos 86, eu lembro da minha aula de ética pastoral, ouvi o professor dizer que um pastor jamais deveria chorar na frente das pessoas, porque não pode mostrar fraqueza. Eu não sei onde foi que eles aprenderam essa teologia. O nosso Cristo chorou, não somente quando perdeu um amigo, que foi Lázaro, mas no Getsemane, diante dos seus amigos mais íntimos. Há um grande risco hoje, e a rede social está fortalecendo isso, da não vulnerabilidade. Deus te quer vulnerável sim, sendo capaz de chorar, de pedir socorro, de pedir ajuda, de dizer eu não estou bem. Tudo bem, eu não preciso fazer isso para todo mundo, não preciso contar isso para o padeiro, para o açougueiro, para a moça do salão de cabeleireiro, mas eu preciso ter amigos com quem eu possa chorar. Porque a promessa é, plenos são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Há um Espírito Santo aqui pronto a te consolar nessa manhã, meu irmão. Portanto, se você voltar a chorar pelo seu pecado, se você chorar pelo pecado de alguém, se você voltar a chorar pela tua angústia, chore. Esse é um lugar bom para chorar, para que quem chore seja consolado. Você pode dizer amém? A antítese seria: desaventurados os que não choram, porque não serão consolados. Quando a pessoa não se vê como mendigo diante de Deus, ele se acha forte demais para chorar e pedir ajuda. O apóstolo Paulo disse certa vez na sua carta aos Coríntios: quando sou fraco, aí é que sou forte. Então hoje pode parecer uma mensagem estranha, mas Deus está te convidando, enfraqueça um pouco, chore um pouco, para que o Senhor te console. Sai dessa fortaleza excessiva, de mostrar o tempo inteiro que está tudo bem, de mostrar o tempo inteiro que está tudo ok. Quando não está bem, chore. Quando não está bem, pranteie. E conte com o consolo do Espírito Santo. Quantos aqui, no momento de maior angústia, talvez lavando roupa na sua casa, talvez depois que o esposo foi dormir, talvez numa condução lotada, talvez num ambiente sozinho de sofrimento, quando as lágrimas vieram quentes nos olhos, sentiram aquela voz mansa e suave do Espírito Santo consolando você. Eu já provei isso uma vez na vida, irmãos. Ô, irmãos, isso é graça. Você pode aplaudir o Senhor pela pessoa do Espírito Santo. Mas quando você enrijece e não chora, não tem consolo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O homem pleno, ele não apenas deseja justiça, ele não sonha com justiça, ele não almeja justiça, ele tem fome e sede. Fome e sede são necessidades básicas de sobrevivência. Será que eu tenho fome e sede por justiça? O texto diz que aqueles que têm fome e sede de justiça terão sua fome e sua sede saciadas. A igreja tem na sua história várias pessoas que, pela fome e sede de justiça, gastaram toda a sua vida. Todos conhecem a história de Martin Luther King Jr., dos Estados Unidos da América. Era um pastor, lutou contra o racismo e pagou com a própria vida.
Há outros que não são tão bem conhecidos, como William Wilberforce, que foi um deputado anglicano, que foi o primeiro deputado a lutar pela libertação dos escravos. Lutou por mais de 20 anos por essa causa. Adoeceu por causa disso, mas viu a sua causa alcançar êxito. Nós confundimos os profetas com pessoas que ficam profetizando o futuro. Mas Deus quer levantar profetas que tragam o eterno para cá. E para isso vão ter fome e sede de justiça. Deus precisa levantar jovens nesse lugar, que tenham fome e sede de justiça. Agora, não confundam fome e sede de justiça com fome e sede de juízo. Disso que eu estava falando mais cedo. Juízo pertence ao Senhor. Quando eu quero fazer juízo, eu vou colocar uma régua na qual eu não consigo passar por ela. A justiça que buscamos é a justiça do Senhor. A justiça que buscamos vem de um coração, lembra? Que se sente pobre em espírito. Isso aqui está tudo conectado, não está separado. É o mesmo homem. É um homem que se sente pobre em espírito, que sabe que não merece nada, que foi alcançado pela graça, que chora pelo seu pecado e pelo pecado dos seus irmãos, e por isso tem fome e sede de justiça, e não de juízo. Por isso ele não se alegra quando seu oponente fracassa. Ele não celebra a vergonha de alguém que foi contrário ao que ele pensava. Ele vai continuar chorando a dor daquela pessoa. Eu preciso julgar meu coração. No livro O Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala, na guerra, talvez eu precisasse matar um nazista, mas jamais mataria aquilo com alegria por matá-lo. Eu o mataria e choraria a morte dele. E talvez se morrêssemos juntos na guerra, nos encontraríamos no céu, pedindo perdão um ao outro. Eu preciso lutar pelo que eu acredito, mas jamais ser juiz para condenar alguém. Você entende? Deu para entender o que eu estou falando, gente? Ficou claro isso? Eu preciso lutar por justiça, não por juízo. Porque se eu começar a lutar por juízo, o juízo vem contra mim também. E se você quiser escolher a régua do juízo, prepare-se para isso. A régua da justiça de Deus passa por um coração de escravo, um coração de mendigo, que chora pelo seu pecado e o pecado do outro, e só por isso ele tem fome e sede de justiça. A antítese seria desaventurados que têm fome e sede por juízo, pois nunca serão satisfeitos. Quem quer juízo, nunca vai ser satisfeito. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia ou compaixão tem sido uma característica das habilidades humanas mais escassa nesses dias, irmãos. Por isso que ao invés de justiça, a luta por juízo, que não há mais misericórdia. Deveria ser uma das principais marcas da igreja. Jesus várias vezes, diz o texto, movido de íntima compaixão, que é sinônimo de misericórdia, ia curar ou libertar alguém. Você sabe que já falei várias vezes, desde 11 anos eu tenho caminhado no Evangelho. Já estou com 57 anos. São 46 anos caminhando no Evangelho. Pelo menos 30 anos pastoreando. Sempre tivemos problemas na igreja. Sempre. Sempre houve escândalo, sempre houve. Mas de uns anos para cá, meu coração tem andado muito triste por perceber como nós cristãos nos tornamos pessoas rancorosas, vingativas. Fomos seduzidos pelo espírito desse século. O espírito desse século é o espírito que é dominado pelo seu próprio ventre, pelo seu direito. E o espírito desse século é: eu preciso ter o direito de fala. Meu espaço tem que ser... Esse é o espírito desse século, irmãos. Não é o da igreja. Mas como assim, pastor? Eu não posso lutar pelos meus direitos? Sim, você pode lutar pelos seus direitos. Mas a igreja como corpo não tem direito nenhum. Ela abre mão de todo direito pelo governo do Senhor. Pode parecer uma utopia, mas é o Evangelho, gente. Essa igreja foi a igreja que subverteu todo o Império Romano sem levantar uma arma. Sem ter um senador cristão lutando por eles. Sem ter um
líder romano lutando, eles eram simplesmente escravos, cuidando de humildes, e Deus subverteu todo o Império Romano, porque foi o reino de Deus que foi declarado. Mas já há algum tempo, a igreja se tornou um lugar beligerante, de conflito, de raiva, de ódio, discurso de ódio. Honestamente, algumas mensagens que eu vejo de cristãos e até de pastores rebentam meu coração. Que cara de plenitude estamos apontando para esse mundo, gente? A Bíblia fala que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Misericórdia e compaixão, que são palavras sinônimas. Deixa eu rapidamente falar aqui, porque embora a Bíblia foi escrita no grego, mas essas palavras têm muita força no latim. A palavra misericórdia no latim é junto de 3 palavras: miseris, cor e dare. Miséria de miséria, cor de coração e dar de dádiva mesmo. Então, seria mais ou menos como se dar o coração àqueles que são vítimas da miséria. Isso é misericórdia. É dar o meu coração àquelas pessoas. E compaixão, que é mais fácil entender, que é compadecer, padecer com. Me parece que essa característica do homem pleno está muito em falta na igreja. Eu oro para que o Espírito Santo se levante normalmente com pessoas compassivas e misericordiosas, irmãos. Que as pessoas alcançarão misericórdia. Eu garanto a você que ouça isso com muita atenção. De alguém que já foi menino, hoje é um homem de meia idade, e já passou muita coisa na vida. Todos nós, em algum momento da vida, vamos depender da misericórdia de alguém. Você pode ter certeza disso. Você não sabe o que é estar no hospital, na mão de alguém que faz o que quiser com você, que está anestesiado. A pessoa mais rica do mundo, durante a Covid, teve que ficar dependendo de alguém para dar um balão de oxigênio para ele. Em algum momento, todos nós dependeremos da misericórdia de alguém. E o texto fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se há uma antítese para essa, seria: desaventurados dos que não têm misericórdia, pois não alcançarão misericórdia. Eu não quero julgar pessoas, mas muitas vezes a gente vai em hospitais, eu vejo pessoas sozinhas e fala: poxa, tadinho, ninguém visita esse velhinho, né? Não estou dizendo, por favor, não estou, entendo, eu estou generalizando, por favor, tá, irmãos? Vocês entendem isso? Mas na maioria dos casos, se for investigar a história, foi alguém que maltratou muita gente a vida inteira. Alguém fala: poxa, ninguém veio me visitar. A pergunta é: quantos você foi visitar? Poxa, ninguém fala comigo na igreja. Com quantos você fala? Poxa, ninguém me procura. Quantos você procura? De verdade, honestamente falando. Fora do teu pequeno grupo que você criou de elitizar. Misericórdia, esse impulso que me leva a sentir a dor do outro e até ele. Eu venho para o culto aos domingos para quê? Para ser abençoado ou para ser bênção para alguém? Por favor, desconstrua essa mentalidade de um Deus que fica fazendo negócio com você. Venha para cá para servir os seus irmãos. Como eu já falei várias vezes, sabe qual deveria ser a sua oração de manhã antes de vir para cá? Senhor, eu estou indo para casa agora, para a nossa casa, casa do Pai. Por favor, papai, o que o Senhor precisa de mim lá? E talvez durante o culto, o teu grande culto vai ser abraçar alguém e falar: Deus ama você, vim só te dar um abraço aqui hoje. E quando você vier para cá com o sentimento de pobre coitado, precisando que alguém te acolha, você não vai entender nada da graça de Deus, mas quando você se colocar à disposição dele, em misericórdia, você vai encontrar plenitude na vida, meu irmão. Você entende isso? Você pode dizer amém? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Coração na Bíblia tem a ver com a sede, o centro da circulação dos desejos, dos afetos, portanto, o centro da vida humana, né? Ouça com atenção isso. Você só consegue ver Deus com um coração puro. E esse coração só é purificado exatamente no encontro com Ele. Quando eu vejo Deus, não há mais espaço para apontar os erros dos outros, porque eu começo a ver meus próprios erros. Um dos maiores sinais de um coração purificado, honestamente, sabe o que eu penso?
é que eu só consigo ver a minha própria maldade. Quando meu coração é purificado, não dá tempo de olhar para a maldade do outro. Porque há tanta maldade em mim, que eu fico, por que o Senhor me amou? Honestamente, quando eu começo a olhar para esse Deus santo, puro, se você for estudar, queridos, qualquer corrente cultural do mundo inteiro, desde os povos mais antigos, sírios, fenícios, babilônicos, assírios, até os mais modernos, com romanos e gregos, as divindades egípcias, todas eram cruéis e perversas. A Bíblia revela um Deus que nos amou tanto, que não somente não nos castigou, mas aceitou o castigo por nós. Esse Deus, Criador dos céus e da terra, que não cabe no universo, habita em um pecador sujo, imundo, como eu. Quando eu vejo isso, não dá tempo de olhar, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano... Não dá tempo. Porque há tanta sujeira em mim que eu digo, como é que o Senhor me ama? É dessa pureza que ele está falando. E nessa pureza não há negócio. Eu não vou barganhar com ele. Eu vou te servir se eu fizer isso comigo. Não tem como, porque eu já ganhei tudo. Ganhei o Senhor. O profeta Isaías é um bom exemplo disso, no capítulo 6, lembra dessa história? Até o capítulo 6 de Isaías, há várias expressões dele falando, ai de vós sacerdotes, ai de vós líderes, ai de vós príncipes, até que no capítulo 6 ele vê o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. Ele grita, ai de mim, não mais ai de vós, que sou um pecador e tenho os lábios impuros. O Senhor vai e toca os lábios dele com a brasa viva. E depois ele ouve o Senhor dizendo, quem eu enviarei? Quem eu enviarei para revelar que eu sou esse Pai que ama incondicionalmente? E a resposta dele é, eis-me aqui, envia-me a mim. Toda vez que meus olhos são abertos para ver o Senhor e meu coração é purificado, eu deixo de falar, ai de vós, para falar, ai de mim. E passo do ai de mim para o eis-me aqui, envia-me a mim. Você entende isso? Se o meu coração não está puro, eu vou negociar com Deus. Minha relação vai ser de negócio, de barganha. Eu vou fazer da minha relação com Deus um comércio. Eu vou dar isso para o Senhor para receber aquilo. Eu lamento muito que os púlpitos estejam estimulando isso para as pessoas. Eu lamento muito que a religião evangélica passou a transformar a relação com Deus com um grande negociata, onde eu posso ganhar mais, a proporção que eu dê mais. O Senhor não quer nada de você, Ele quer você. Todo, inteiro. Para que aí Ele possa viver através de você. Daí em diante, o coração puro é aquele que, ao ser alcançado pela graça, tem como prioridade da sua vida, a sua maior função na vida agora, sua missão na vida é que os outros vejam o Senhor assim como eu vi. Você entende isso? Por isso, vou repetir mais uma vez, que eu gosto muito de citar Hebreus 12, 13 a 15. Façam caminhos retos para os seus pés. Por que eu tenho que fazer caminho reto para os meus pés? Para que eu veja o Senhor? Não, eu já vi o Senhor. Então, faça caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Para que ninguém que ande por aí manco, para que ele fixe. Opa, tem alguém andando firme ali. Depois ele fala no versículo 14, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Entende o que ele está falando? Sem a minha santidade, ninguém verá o Senhor. Eu não me santifico para ver o Senhor, porque eu vi, eu me santifico para que outros o vejam em mim. Essa deveria ser maior, se eu posso dar essa expressão, obsessão na vida de um cristão. Viver de tal forma que todos vissem o Senhor através dele. Irmãos, isso não é fantástico, mas é o Evangelho puro e simples. Isso não é espetacular, não é deslumbrante, mas é o Evangelho puro e simples. Viver de tal forma que o que me importa agora é que as pessoas, o meu comportamento, quando eu comprar alguma coisa, quando eu fechar um negócio, quando eu atender alguém,
Sabe? Como funcionário público, como dentista, como médico, como pedreiro, como servente, como diarista, como patrão, como empregado. Quando eu parar o carro no estacionamento, tudo que eu fizer, eu quero que as pessoas olhem e falem, aquele cara parece com alguém que eu já vi. Ah, parece com outra pessoa que veio aqui, que parece com aquele outro que veio aqui. Aí são da mesma família, são do mesmo pai. Será que é essa a impressão que deixamos quando saímos dos lugares? Ou nos orgulhamos em falar, venci a discussão, venci a briga, calei a boca do meu oponente. Mas o que ficou do pai nele? A antítese seria, desaventurados os que não têm coração puro, pois não verão a Deus. Talvez uma pessoa que busque a Deus sem um coração puro acabe encontrando um Deus que sua própria mente carnal criou. Né? Como disse Nietzsche, o homem no seu orgulho criou Deus à sua imagem e semelhança. Nós criamos nosso próprio Deus, nossa imagem e semelhança. Egoísta, avarento, presunçoso, arrogante. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são como embaixadores do reino de Deus, gente, que promovem a paz na terra. É interessante que das bem-aventuranças, apenas nessa ele fala que as pessoas que forem pacificadoras serão chamadas, preste atenção, serão chamadas de filhos de Deus. E a Bíblia é muito detalhista, né? Porque aqui, vale uma pequena explicação aqui do grego também, algumas palavras para filho no grego. Uma delas é tekon, né? Teknon. Teknon é o filho pequeno, o bebê, a criança. Como em João 12, aquele que confessar Jesus como Senhor, né, nascerá de novo, vai nascer, esse nascer como filho é um filho pequeno. Mas aqui o termo é ruios, que é um filho adulto, maduro. Só uma pessoa madura, um filho maduro, é um pacificador. O que é ser um pacificador, gente? É fazer o que Paulo falou, no que depender de você, tenha paz com todos. É o que Paulo disse, lutem, se esforcem pelo vínculo da unidade. É um esforço. Ser pacificador não é algo fácil. Porque muitas vezes você sabe que é só uma palavra tua que vai detonar outra pessoa, ele vai se calar e você vai ser dali vencedor da conquista. O pacificador está disposto a perder a briga para ganhar o irmão. Isso não é fácil. Agora Deus está levantando uma geração de filhos, porque a natureza espera por isso. Maduros, que vão estar dispostos a perder o seu direito para que o amor de Deus seja colocado no coração de alguém. A antítese seria, desaventurados os que promovem a contenda, pois serão chamados filhos do diabo. Espera aí, pastor, isso é pesado demais, né? A tese é, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A antítese seria, desaventurados os que promovem contenda, que é o oposto de pacificador, pois serão chamados filhos do diabo. Estou exagerando? Olha o que João diz aqui na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 10. 1 João 3,10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus e também quem não ama seu irmão. E esse amor aqui, se você voltar um pouco antes, fala, você prova que ama o seu irmão quando dá a sua vida por ele. Se eu não sou capaz de dar nem minha razão por ele, quanto mais minha vida. Se eu não sou capaz de abrir mão da discussão por ele, quanto mais a minha própria vida. Ah, pastor, mas isso é difícil no mundo normal, né? Bem, esse é o desafio do Evangelho. Ninguém falou que seria fácil, não tem letrinha pequena. Evangelho é isso mesmo. O Provérbios 6, 16 a 19. Olha o que fala aqui, Provérbios 6, 16 a 19. Estou quase acabando, fica tranquilo. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. As 6 que Ele odeia: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentira. Olha a 7ª, que Ele odeia com a sua própria alma: aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, gente, se há um nível de ódio, Deus odeia isso mais até do que quem derrama sangue inocente. Aquele que promove contenda, discórdia entre os irmãos. Isso é exatamente o oposto do pacificador. É quando alguém vem falar mal do outro para mim, eu digo, não, peraí, deve estar enganado.
fulano não é essa pessoa, não. Vamos conversar com mais calma sobre isso. Então, trouxe para mim um assunto? Ok, vamos juntar os 4 para conversar agora? Não. Você trouxe aí, irmão, sinto muito. Chegou até a mim um assunto, não vai parar aqui não. Mas você vai se tornar uma pessoa antipática, vai mesmo, porque pacificador não é ser uma pessoa fraca, não. O pacificador é capaz de lutar pelo que acredita. Amém, irmãos? Amém? Eu acabei pulando, não foi intencional, mas cabe aqui agora os humildes. Bem-aventurados os humildes, ou os mansos, né? É interessante porque manso ou humilde, a pessoa acha que é uma pessoa passiva. Por isso que o pacificador combina com o manso. Então, o que a pessoa acha que é uma pessoa mansa? Joãozinho vem falar mal da Mariazinha para mim. Mas como eu sou uma pessoa mansa, eu me calo. Não. Se eu sou uma pessoa mansa e pacificador, eu vou dizer, meu irmão, peraí. Não tem que juntar agora você e a Mariazinha para resolver essa questão. Porque a gente é irmão, né? Porque a palavra manso, olha essa explicação aqui que Aristóteles dá para a palavra prautes, que é mansidão no grego. É a posição intermediária entre 2 extremos, que são irar-se sem razão e não se irar nunca. É o resultado da decisão de um homem forte de controlar suas reações. E aí, nós ampliamos isso dizendo em submissão a Deus. É o equilíbrio. É aquela pessoa capaz de controlar seus sentimentos e falar o que tem que ser dito. Se pudesse usar uma palavra mais atual para essa humildade e mansidão, seria assertividade. Uma pessoa assertiva não vai se calar, não. Ele vai pacificar, dizendo que tem que ser dito na hora certa, da forma correta. E para fechar, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque não tem como, irmãos. Se você decidir viver, se você decidir ser esse homem pleno que eu falei agora aqui, em algum momento você vai ser perseguido. Eu posso dar um motivo para você de preocupação? Algo pelo qual você deve se preocupar realmente? Se todo mundo 100% gosta de você, se preocupe com isso. Alguma coisa está errada contigo. Se não tem ninguém que não gosta de você, alguma coisa está errada. Para ninguém ter nada contra você, você não é ninguém. A igreja caiu num risco de ser, sob pretexto de ser contextualizada. Ela não pode discordar de mais nada. Ela não pode mais dizer que homossexualidade é pecado. Não pode mais falar que aborto é pecado. Mas não pode mais falar também que tem que cuidar dos pobres, que se fizer isso vai virar esquerdista. Pelo amor de Deus, gente. A gente tem que ser igreja. Tem que apontar o que a Bíblia fala. E ao fazer isso, em algum momento seremos perseguidos por causa da justiça. Uma certa vez, já contei isso aqui algumas vezes, quando fui confrontado por alguém, e essa pessoa, quando me confrontou, na minha leitura foi injusta, aí o escravo, o mendigo em espírito morreu, para que o rico espírito se levantasse dentro de mim, sabe? Eu achei, peraí, que injustiça. Quando apontou, porque fulano, ciclano e beltrano reclamou, eu falei, mas eu cuidei dessas pessoas, agora eu fiquei raiva, dei burro na mesa e tudo, fiquei revoltado, injustiça, porque eu cuidei dessa pessoa e isso é mentira. Eu liguei para um amigo, que é o pastor Paulo Borges Júnior, liguei muito chateado, falei, Paulo, estou muito chateado com uma situação assim, uma pessoa me acusou aqui injustamente, estou com muita raiva. Ele falou, está com raiva de quê? Da injustiça. O que ele falou mal contra você foi verdade? Eu falei, não. Então, a Bíblia fala o quê? Se alguém mentindo disser todo mal contra você, fique alegre. Se preocupa quando falarem mal de você e for verdade. Se eu for viver a justiça, eu vou ser perseguido. Mas seja bem-aventurado por isso. Porque os profetas também foram perseguidos assim. E 10 pessoas que são perseguidas também é o reino dos céus. Agora, não seja aquele que persegue ninguém. Que desaventurados são os que perseguem os outros. Por causa do juízo. Porque deles é o reino desse mundo. Não viva perseguindo os outros. Seja perseguido se preciso for. Como eu disse várias vezes aqui, a igreja é a igreja do amor. E no amor, você não mata, você morre pelo amor. Você não fere, você é ferido. Você não persegue, você é perseguido. Você não calunia, você é caluniado. Você entende o que estou falando, irmãos?
Se esse homem pleno se levantar entre nós aqui, se esse corpo formado nessa igreja se levantar como esse homem pleno, todo o restante do ensino do monte vai fazer sentido para nós. Então, o que eu peço a você, encarecidamente, esse texto vai ser enviado para as células, esse mês vamos estudar nas nossas células, e, por favor, começando por mim e por você, pegue esse texto, como disse um amigo há muito tempo atrás, não use a Bíblia como retrovisor, sabe? Você pega aqui e olha para trás, se fulano estivesse no culto aqui hoje, não, olha para mim, a Bíblia é um espelho. E, caramba, se o Farnes isso aqui bateu em cima da tua cabeça certinho, você não é isso aqui. E comece a buscar em Deus se enquadrar nesse modelo, para que assim você possa viver todo o ensino do Sermão do Monte, ou do ensino do monte. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus. Quero pedir os pastores aqui comigo na mesa de comunhão também, por favor. Olhos fechados, cabeça curvada. Vamos orar por esse homem pleno sendo formado em nós. Queria que todos fechassem seus olhos, curvassem sua cabeça. Eu também vou ficar com meus olhos fechados, tá bom, gente? Agora, para ser suento. Apenas eu vou ficar com os olhos baixados, olhando aqui o texto para não esquecer. Mas queria que todos fechassem seus olhos, curvassem sua cabeça. O primeiro lugar, o primeiro momento para que esse homem pleno seja gerado em nós é matar o homem antigo. Eu mato o homem antigo expondo na cruz. Então, com os olhos fechados, alguém que diga, se o Fardo eu tenho dificuldade de me ver como pobre em espírito, porque muitas vezes eu me acho que eu mereço as coisas de Deus, de verdade. Eu preciso entender melhor a graça. Se você é essa pessoa, levante a sua mão. Se você levantou a mão, pode baixar, Deus te abençoe. Eu tenho dificuldade de chorar pelo meu pecado, de chorar pelo pecado dos outros. Eu tenho dificuldade de me quebrantar. Eu acabo sendo uma pessoa sendo dura demais, firme demais, e acabo não sendo consolado pelo Senhor. Se você é essa pessoa, levante a sua mão, quero orar por você. Se levantou a mão, Deus te abençoe, pode baixar a sua mão. Eu tenho dificuldade com a mansidão, seu Fardo. Eu extrapolo, eu sou agressivo, eu parto para cima. Tem hora que eu sou passivo demais, eu não falo. Eu quero aprender mansidão, levante a sua mão. Deus te abençoe. Se você levantou a mão, pode baixar a sua mão. Eu tenho dificuldade com a justiça, eu acabo buscando mais o juízo do que a justiça. Eu quero aprender equilíbrio para lutar pela justiça, não pelo juízo. Se você é essa pessoa, levante a sua mão. Amém. Se levantou a sua mão, pode baixar em nome de Jesus. Eu preciso de um coração mais puro, porque eu tenho me relacionado com Deus sem essa pureza no meu coração. Eu acabo negociando, barganhando. Honestamente, eu preciso dessa pureza. Se você é essa pessoa, levante a sua mão. Se levantou a sua mão, pode baixar em nome de Jesus. Eu tenho dificuldade de me tornar um pacificador, porque eu acabo ficando muito passivo e não entro na atitude de pacificar. Eu acabo lutando demais com as pessoas. Eu quero ser mais pacificador. Levante a sua mão. Pode baixar a sua mão. E se você está sendo perseguido por causa da justiça, eu preciso da graça de Deus para suportar essa perseguição. Levante a sua mão. Pode baixar a sua mão. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero orar por cada um de nós aqui nessa manhã. Pela formação desse homem pleno, do homem bem-aventurado em nós. Que esse ambiente aqui simples, em Rocha Sobrinho, se torne um lugar de príncipes de Deus e princesa de Deus. Não são príncipes ou princesas pelos bens que conquistam, Senhor, nem pela prosperidade, nem pelos dons que ostentam, mas por serem pessoas bem-aventuradas, por serem pessoas que vivem essa plenitude, Pai. Dá-nos consciência da nossa miserabilidade, dos pobres em espírito que somos, Senhor. Nos ajuda a entender que não merecemos nada da Tua graça, para que possamos assim ver o Teu reino, Senhor. Ó Pai, nos leva a chorar pelos nossos pecados, chorar pelas nossas misérias, Senhor, chorar por aquilo que vivemos no passado, no presente, pelas vezes que entristecemos, chorar pelo pecado dos irmãos que caíram, Senhor, e consola-nos no nosso choro, Senhor. Nos ensina a ser mansos, Senhor, a ter mansidão,
a ter domínio próprio, Senhor. Ó Pai, nos leva a ter fome e sede de justiça, Deus. Somos pessoas que não desistem da justiça, mas que não buscam o juízo, Senhor. Purifica o nosso coração, Senhor. Purifica o nosso coração para que possamos realmente viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Possamos Te ver de fato. Senhor, em nome de Jesus, nos faz pessoas pacificadoras, Senhor. Não beligerantes, não pessoas guerreiras. Nos faz ser pessoas misericordiosas, Senhor. Gera compaixão em nós pelo perdido, pelo que sofre. Ó Pai, nos leva a um caminho de suportar qualquer perseguição por causa da justiça. Que não sejamos uma igreja que tenta agradar o mundo inteiro, Senhor, mas que nos posicionemos como Teus filhos, filhos maduros, para que o mundo veja Cristo em nós. Em nome de Jesus. Agora, Pai, aqui estão esses elementos, o pão e o vinho, que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Vamos comer esse pão e esse vinho, confirmando nossa comunhão contigo, para que possamos ser um só em Cristo. Em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar. Vão ser entregues os elementos. Se você ainda não é batizado nas águas, a orientação é que não participe. Se você já é batizado e congrega em uma igreja, fique à vontade de participar conosco. Agora aguarde para que todos participemos juntos. Amém? Desde o ventre me conheces, Tu me escolhestes para Ti, por moedas de prata Te vendi. Mesmo assim se entregou por mim, Redentor, Teu amor me libertou de mim e agora vive enfim, Redentor. De mim e agora vive enfim. Oh, desde o ventre me conheces, Tu me escolhestes para Ti, por moedas de prata Te vendi, e mesmo assim se entregou por mim, Redentor, Teu amor me libertou de mim e agora vive enfim, Redentor, Teu amor me libertou de mim e agora vive enfim. Nos libertou. Mas ao terceiro dia
terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vive em mim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vive em mim. Alguém ficou sem receber o elemento, irmãos, o pão ou o vinho? Todos receberam? Pedi que você destaque o pão, mas sem tirar da capinha, para se trocar com alguém, tá bom? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, fala que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Sempre lembramos isso. Esse pequeno pedaço de pão simboliza o corpo de Jesus. Mas hoje não simboliza apenas aquele corpo que foi crucificado, mas o corpo vivo. E o corpo vivo de Jesus é a igreja, somos nós. Ele disse: eu reparto o meu corpo com vocês, façam isso também. O que façam isso? É mais que repartir o pão, é dizer: eu reparto a minha vida com você, meu irmão. Eu quero ser o pão de Deus para você. Então eu quero que você troque o pão com alguma pessoa e diga: eu quero repartir minha vida com você. E se tem alguém sem pão nessa hora, que por algum motivo não está participando da comunhão, diga isso para essa pessoa: eu quero ser o pão de Deus para a sua vida. Diga para alguém que está do seu lado: eu quero ser o pão de Deus para a sua vida. Eu quero ser o alimento para você. Eu quero repartir minha vida contigo, Davi. Amém? Amém. Amém. Levante o pão comigo assim, daqui a pouco no caso se vai mais tempo. Levante o pão e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, que o meu ser, meu corpo, meus dons e talentos, meus bens e riquezas, tudo possa ser repartido pelos meus irmãos. Comamos todos do pão. Ainda sem abrir o cálice, voltando ao texto de Coríntios, repetindo: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, dizendo: esse é meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Todas as vezes comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Foi a morte do Senhor na cruz, com seu sangue derramado, que nos fez ser um só em Cristo Jesus. Somos um só corpo nele. Portanto, essa manhã é uma manhã de comunhão, não somente com o Senhor, mas uns com os outros. Durante muito tempo cantamos, e eu respeito a canção que é linda, que nessa manhã feliz, esse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Nenhum problema se marcar encontro com Deus aqui, mas Ele pode se encontrar contigo em qualquer lugar. Mas é muito bom quando eu digo: eu marquei o encontro com Deus e com os meus irmãos, que eu estou aqui pelos meus irmãos também, amém? Então eu quero que você saia do seu lugar, literalmente, quem está na frente vai lá atrás. Vamos fazer uma pequena desordem aqui, para você procurar alguém, abraçar e dizer: eu quero renovar minha aliança contigo. Troque o cálice com algumas pessoas, vai trocando com 3, 4 pessoas, quando você puder fazer isso, amém?
Amém. Aonde você está agora aí? Abra o seu cálice. Abra o seu cálice onde você está agora aí. Abra o seu cálice. Levante comigo o seu cálice assim. Levante o cálice comigo assim agora. Amém? Diga comigo assim, ó. Pelo teu sangue, somos um. Bebamos todos do cálice, irmãos. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão, por essa manhã. Você pode aplaudir o Senhor por essa manhã. Glória a Deus, te louvamos, Senhor. Não vai embora ainda, não vai embora ainda. Guarde um pouco mais. Guarde um pouquinho mais, não vai embora ainda. Não vai embora ainda, guarde um pouco mais. Cante conosco. Teu é o reino. Você pode aplaudir mais uma vez o nome de Jesus. Sente só mais um pouquinho, estamos quase encerrando. Sente só mais um pouquinho, estamos quase encerrando. Mas queria que todos se assentassem, por favor. Só um instantinho, estamos quase encerrando. Faltam só 7 minutos para encerrar o culto. Queria que todos se assentassem, por favor. Queria desordem, para trazer ordem de novo é difícil, né, gente? Mas a gente desorganiza, depois organiza de novo. Vamos lá. Vamos sentar um pouquinho rapidamente, vai ser rápido. Sentem, por favor. Alguém me falou uma coisa aqui, eu vou obedecer o que falaram, que eu acho que é de Deus. Então, feche seus olhos, curva sua cabeça um pouquinho mais só, por favor, em oração comigo. Olhos fechados, cabeça curvada. Pai, eu oro por alguém que esteja aqui nessa manhã, ou quem sabe assistindo em casa, que se distanciou dessa plenitude de Deus, distanciou da presença do Pai, ou que ainda não teve a experiência real contigo, e que precisa hoje receber o senhorio de Jesus na sua vida. Eu oro dessa forma. Queria que você repetisse essa oração comigo. Todos repitam comigo, por favor. Dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Sou um pobre em espírito. Não tenho nada para te oferecer. A tua palavra diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Mas a tua palavra também diz que o Senhor veio e todos os que o receberam foram feitos filhos de Deus. Hoje eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, para me tornar filho. Olhos fechados, cabeça curvada. Essa é uma oração de confissão. Se você, eu já vou à igreja, eu sou religioso, não é de religião que estamos falando. Se você tem consciência que nunca fez isso, nunca entregou totalmente o governo da sua vida a Jesus, isso é uma renúncia. Isso é um novo nascimento. Ou se você já caminhou no Evangelho e se afastou, e ao fazer essa oração se sentiu tocado pelo Espírito Santo, que precisa confirmar isso. Alguém que hoje deseja
confessar Jesus como Senhor, voltar para a casa do Senhor, se levante a sua mão para orar por você. Alguém foi tocado pelo Espírito Santo? Há uma pessoa ali atrás. Há mais alguém também? Se você que levantou a mão, você fica constrangido de vir aqui na frente para a gente orar por você, pode ser? Vem aqui, por favor. Alguém vem junto com a minha irmã, por favor. Alguém traz ela comigo aqui. Alguma líder, por favor. Mais um casal, amém? É um casal, é isso? Se o Espírito Santo tocou no seu coração, vem aqui à frente. Olha, eu estava afastado da comunhão, eu preciso me renovar minha aliança com Ele. Tudo bem? São 3 irmãos que se afastaram da caminhada, estão voltando.